Investidor 10, Status Invest, Kinvo, Gorilla, afinal de contas, qual é o melhor aplicativo para você cuidar dos seus investimentos agora, em 2026? Saber o quanto a sua carteira global está rendendo, o quanto você está recebendo de dividendos e ter informações para acompanhar o crescimento do seu portfólio. Tudo isso importa, por isso que a gente decidiu gravar esse vídeo, onde o meu sócio, Felipe Almeida, vai te mostrar como é que a gente faz para controlar a carteira dos nossos clientes aqui do Clube do Valor, que somam quase 6 bilhões de reais sob gestão. Vai te mostrar quais são as principais ferramentas e as vantagens de cada uma delas, fazer uma aula sobre o tema. Então presta muita atenção nele, já deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Vamos lá, e se você chegou nesse vídeo aqui, eu imagino que você já tenha passado por algo desse tipo aqui. Você vai ali no Google, você joga planilha de controle de investimentos ou planilha orçamentária, planilha de controle financeiro. E aí o que você encontra de diferentes planilhas na internet, cada uma com o seu modelo, cada uma com a sua função, mas todas na busca de organizar, de consolidar os teus ativos financeiros, para você ter um mínimo de controle de onde você saiu e para onde você está indo. Porque uma coisa é fato, quando você começa a investir, que é tudo muito simples, você está ali apenas com a tua reserva de emergência sendo montada, você comprou os teus primeiros ativos de renda fixa, talvez uma ação aqui e acolá, tudo é muito simples. Se te perguntar de cabeça, você sabe o que é que você tem, quanto dinheiro você tem mais ou menos. Agora, ao passo que você começa a acumular mais patrimônio, a tua carteira começa a ganhar um pouco mais de complexidade, já tem renda fixa, tem ações, tem fundos imobiliários, tem ativos internacionais. O fato é que você vai precisar consolidar isso tudo, até porque senão não tem como gerenciar isso. E aí a maioria das pessoas começa pelas famosas planilhas. Eu comecei por planilhas lá em 2016, mais ou menos, quando eu comecei a investir. Eu tinha uma planilha muito parecida com essa que está aí na tela, mostrando a porcentagem em cada um dos ativos e a quantidade financeira em cada um deles. Até que chega o momento que você fazendo na planilha sozinho, alguns riscos começam a aparecer, como um erro de digitação, um momento que você esqueceu de preencher a planilha e ficou faltando dados, a conexão em tempo real com os ativos da bolsa ou os ativos de renda fixa, que nem sempre são muito fáceis de fazer, além do trabalho que você tem de preencher planilha. Eu me lembro que no começo eu fiz uma planilha super complexa, eu preenchi aportes, dividendos, proventos, rentabilidade, a maioria dessas coisas todas na mão. Então tem um custo de tempo aqui. E aí a partir desse momento você começa a buscar os consolidadores que já fazem isso meio que no automático para você. E esse é o intuito desse vídeo. Eu quero trazer para vocês os 4 principais consolidadores que a gente tem no mercado hoje. E um disclaimer importante, aqui no vídeo a gente vai focar nas ferramentas gratuitas de cada uma das plataformas, que é o que a gente tem livre acesso. Boa, vamos olhar para as plataformas. E um outro disclaimer importante, esse vídeo aqui não é patrocinado por absolutamente nenhuma plataforma. Então tudo que a gente vai falar aqui é completamente isento. Vamos começar aqui pela primeira plataforma disponível, o Investidor 10. E aí para cada uma dessas plataformas eu fiz algumas carteiras fictícias aqui, meio aleatórias, só para a gente ver os recursos como se fossem em tempo real. Na primeira aba aqui a gente já tem um resumão, isso aqui é comum da maioria das plataformas, a gente vê o patrimônio total, o valor que realmente saiu do bolso do investidor, né? Já contemplando aqui a valorização final dessa carteira. Lucro total, desse lucro, o que é que foi ganho de capital, o que é que foi de dividendos recebidos e o total de proventos dos últimos 12 meses, para você ter uma noção de como é que isso está andando. Aqui ele tem uma parte gráfica da evolução do patrimônio, é bem legal, bem amigável aqui, e um pouco da distribuição dos ativos na carteira. Aqui já tem uma coisa que eu confesso que me incomoda na maioria dos consolidadores, eu não encontrei nenhum que faça isso diferente. Perceba que na parte de ETFs aqui, ele jogou 72% da minha carteira concentrado nesse ativo. Sendo que quando eu vou olhar para o detalhamento aqui dos ETFs, o que é que a gente vê? Eu tenho um ativo que é o IVVB11 e o BOVA11. Um representa a bolsa americana e o outro representa a bolsa brasileira. O que é que eu queria encontrar aqui? Eu queria encontrar o BOVA11 representando os ativos de ações brasileiras, aqui como esse outro 11%, e o IVVB11 representando ativos internacionais. O consolidador não faz essa distinção sozinho. Pode ser que tenha alguma forma aqui de fazer isso de forma manual, mas o que eu esperaria é alguma distinção nesse sentido. E eu tô falando isso porque, afinal de contas, o objetivo principal desses consolidadores é te dar uma visão geral de como tá a tua carteira para você saber exatamente o que é que você tem que fazer no próximo passo. E a principal informação que a gente, investidor, precisa para isso é justamente o desenho da macroalocação com muita clareza da nossa carteira.
carteira. Então vocês vão ver que eu vou sempre bater e focar nessa principal ferramenta dos consolidadores. Agora, nesse sentido, um ponto positivo aqui do Investidor 10. Você consegue, para cada uma dessas classes de ativos que ele coloca aqui, como por exemplo ações, você consegue desenhar o quanto você quer ter na tua carteira daquele ativo. Então, por exemplo, se eu coloco 25% para cada uma delas, eu deixo isso aqui cadastrado meio que como alvo a ser buscado da minha carteira e ele me mostra exatamente a comparação do que é que está na realidade, 12% em ações, mas eu quero 25%. Opa, eu tenho um gap aqui na minha alocação de carteira. Isso sim é informação de qualidade. Agora, é óbvio, é preciso o investidor filtrar sozinho aqui se a classe está correta mesmo, como a gente acabou de falar dos ETFs. E beleza, vida que segue, eles têm uma outra aba aqui de proventos que mostra a evolução tanto mensal quanto anual desses proventos ao longo do tempo, a depender de quão longa é a tua carteira. Ele mostra a distribuição dos proventos conforme os ativos que você tem. Aqui são dois exemplos, a Taesa e o fundo imobiliário MXRF11. A distribuição desses proventos ao longo dos meses, de uma forma bem aconchegante no visual. Uma outra coisa legal que boa parte das plataformas tem feito é a meta, que você mesmo pode cadastrar. Eu coloquei como exemplo aqui uma meta de R$5.000 na média mensal para essa carteira, e aí ele mostra quantos por cento você tem de atingimento dessa meta. Isso aqui é bem legal de acompanhar. A rentabilidade, de forma geral, isso aqui é super importante também para comparar com os principais índices do mercado, como por exemplo o CDI. Você consegue colocar índice de inflação, Ibovespa aqui nessa conta. Tudo vai ficando aqui desenhado de forma gráfica. Percebam que o Investidor 10 ele é muito amigável realmente em termos gráficos. E aqui por fim ele detalha um pouco a evolução do patrimônio, tanto do valor aplicado nessa carteira quanto do ganho de capital. Além de destrinchar cada uma das classes de ativos em cada um dos ativos que você vai ter ali dentro. E aí eles têm a aba de análise aqui, onde eles devem entrar para falar bem ou mal sobre algum ativo, só que isso aqui costuma ser disponível somente para a versão paga. Então beleza, esse aqui é o Investidor 10, você consegue ter acesso pelo próprio site deles, assim como a maioria dos outros que a gente vai mostrar para vocês. É só fazer o login ali e você entra naquela página que a gente acabou de ver. Vamos para o segundo consolidador que a gente tem aqui, segunda plataforma, que é o Status Invest. Esse aqui, que comparando o vídeo que a gente fez ano passado dos aplicativos de carteira, ele foi o que mais demonstrou evolução na parte gráfica, pelo menos. Eu me lembro da gente falar nos outros vídeos de que essa era uma das coisas que mais incomodavam no Status Invest. As informações visuais parece que não eram muito congruentes umas com as outras, e esse ano eles realmente melhoraram. Que eles mostram de forma geral o desempenho da carteira, como é que o patrimônio está evoluindo. Nesse caso da carteira de exemplo, ela está desvalorizando. Os proventos mensais também, aqui em resumo. E aí aqui mais para baixo eu já sinto que eles também seguem ainda não tão amigáveis com a parte visual. Colocaram as classes de ações disponíveis aqui, meio em forma de tabela, com uma barrinha aqui vermelha. E aí logo abaixo eles têm a aba da carteira aqui, onde a gente agora sim tem informações um pouco mais detalhadas. O desempenho do patrimônio ao longo do tempo, como é que esse patrimônio cresceu. Uma coisa legal é que a gente consegue separar esse crescimento patrimonial por categoria, para você ver se teve alguma das classes de ativos que foi mais outlier ou não. E também comparar o investimento feito com o patrimônio atual. E também, para mim, não parece muito amigável. Olha só esse resumo de dados financeiros que ele dá aqui. Ele coloca o investido com o patrimônio lado a lado para você saber quanto você tem. É meio confuso. Aqui na aba de composição ele mostra um resumão da carteira. Tem o mesmo problema do Investidor 10 de considerar ETFs, todos os ETFs, e não considera o que é ativo nacional, ativo internacional. E ele demonstra aqui uma distribuição por segmento de cada uma das classes de ativos. A depender da estratégia do investidor, isso aqui pode ser útil. Pra gente aqui no clube, isso aqui nunca fez muita diferença. E tem uma informação de volatilidade aqui de forma mais gráfica, isso aqui é bem legal. Parte de desempenho de proventos, isso aqui muita gente gosta de ver, o total recebido pela carteira, total que está provisionado a ser recebido, o total dos últimos 6 meses, dos últimos 12 e dos últimos 24 meses. E também aqui de forma gráfica. E aqui ele mostra um mapa dos ativos que estão pagando mais e menos dividendos na carteira, de onde eles vêm, qual é a classe de ativos de cada um deles, separa realmente aqui o dividend yield, o yield on cost, que também é um dado interessante, não é tão fácil de achar, assim como o total acumulado em distribuição de dividendos de cada um dos ativos. Na aba de rentabilidade, ele compara a carteira com os principais índices de forma gráfica também, e essas são basicamente as informações que a gente encontra aqui no Status Invest. De novo, de forma geral, parece um pouco mais confuso, tem menos foco na distribuição das classes de ativos para você colocar alvos de alocação, que seria de fato importante para o investidor. E aí vamos para o próximo consolidador de carteira aqui, nesse caso o Kinvo. Esse daqui que também passou por algumas evoluções nos últimos anos, principalmente no tema aqui, ele está com um tema escuro que chama a atenção. A primeira aba aqui
é a aba de resumo no Kinvo, que mostra seu saldo, seu valor aplicado, a rentabilidade geral da carteira junto com a rentabilidade dos últimos 12 meses. Ele mostra aqui os fechamentos mensais da carteira, como por exemplo, outubro, novembro de 2025, dezembro até o momento, como é que você está em comparação com os principais índices, tanto o Ibovespa quanto o CDI. E ele mostra um pouco do histórico do patrimônio ao longo do tempo, sempre comparando o valor investido com o patrimônio atual. É engraçado porque se a gente muda para a aba de rentabilidade aqui, ele já mostra isso somente como recurso premium. A distribuição da carteira também, para mim, isso aqui deveria ser a coisa mais importante para ser destrinchada, e aqui ele engloba ações considerando tudo, inclusive o IVVB11 está aqui dentro. E aí vamos visualizar na página de ativos aqui. Por exemplo, essa carteira de exemplo que eu coloquei aqui tem um ativo de ETF internacional de ações, e ele não considera isso de forma separada, ele considera dentro da classe de ações como um todo. Somente aqui dentro da aba estratégia é onde ele separa renda variável brasileira com renda variável no exterior. Quando a gente vem aqui para a aba de análises, a gente tem a rentabilidade geral da carteira, também de forma gráfica, a maioria faz algo muito parecido nesse sentido. Boa parte dos recursos aqui são travados para premium. A aba de proventos é uma aba que também está travada. A gente não consegue ver muita coisa aqui dentro do Kinvo em relação ao consolidado dos proventos e dos dividendos. E esse é um ponto que, para quem está usando somente o recurso gratuito das ferramentas, já deixa a desejar um pouco mais para o Kinvo, já que as outras conseguem demonstrar um pouco mais de detalhes dessas informações sem pedir a assinatura premium. E por último, a gente tem o Gorilla, que é mais um consolidador de carteira. Aqui essa é a página inicial que a gente consegue ver da carteira, mais uma vez comparando o portfólio com o CDI. Aqui ele começa olhando para o ano que a gente está, né, de 2025. Aqui abaixo ele compara as rentabilidades também dos últimos anos da carteira, tanto em rentabilidade percentual quanto em termos de retorno financeiro. Isso aqui é uma informação bem legal. A evolução patrimonial está aqui, os dividendos recebidos pelo portfólio. Logo aqui abaixo existe a aba de posições dessa carteira, também mostrando aqui por classes de ativos, segundo a plataforma. Mas, mais uma vez, eles deixam ETFs todos englobados em uma coisa só. É preciso que o investidor tome cuidado com essa distinção aqui. E aqui existe uma aba de eventos, onde ele mostra um pouco mais de detalhes também, a distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio na carteira. De forma bem amigável e gráfica aqui os últimos 12 meses, e também um histórico de proventos pagos aqui ao longo dos últimos anos por cada um dos ativos da carteira. Eu só cadastrei a Itaúsa pagante de dividendos aqui, por isso só aparece ela. Mas uma coisa que chama a atenção é que na parte gráfica você não consegue aumentar o prazo aqui dos dividendos recebidos. E aqui a alocação patrimonial sendo demonstrada na carteira também, que é o desenho mais importante para o investidor na hora de fazer o gerenciamento. Claro, cabendo todos os disclaimers, como a gente já falou, das classes. A gente percebe que o Gorilla aqui, ele é bem direto ao ponto, ele é mais sucinto em termos de informação, ele tem menos abas, a não ser na versão paga, que aí ele abre mais opções, assim como todos os outros que a gente acabou de ver. E aí, dito tudo isso, fica a pergunta, o que é que a gente aqui do Clube do Valor gosta, o que é que a gente prefere para consolidar a carteira dos nossos clientes? E isso normalmente depende do serviço que a gente está prestando para o cliente. Por exemplo, a gente tem um serviço chamado de carteira administrada, que é onde a nossa área de gestão de investimentos consegue tomar as decisões pelos clientes e as carteiras já refletem essas decisões de forma quase automática. Para esse serviço, a gente tem um relatório bem completo que a gente fornece com todo o histórico de rentabilidade da carteira, tanto de forma gráfica quanto em forma de tabela, os resultados de curto, de longo prazo e principalmente a alocação com cada uma das classes de ativos de forma bem detalhada, mostrando o enquadramento que a carteira está atualmente de acordo com a estratégia e o perfil do investidor. Agora, para uma outra parte dos nossos clientes, a gente usa um dos consolidadores de carteira para nos ajudar a consolidar as informações e fornecer os relatórios. E depois de pesquisar bastante os consolidadores do mercado, entender como cada um funciona, a gente optou por ficar com o Gorilla, que é a quarta opção que a gente mostrou aqui. Não só porque a entrega de resultado deles é muito boa, mas como a gente é responsável por mais de 5 mil famílias e investidores que confiam o patrimônio deles à nossa consultoria e gestão de investimento, o que a gente mais checou foram os consolidadores que têm um grau de confiança muito alto em relação ao levantamento de dados das carteiras. E depois de muita pesquisa, a gente descobriu que o Gorilla é o que está mais avançado nesses termos, de não apresentar erro na informação, nos dados passados, do valor real do ativo para dentro da carteira dos clientes. E pela principal razão de credibilidade nas informações, a gente escolheu o Gorilla. E aí, através dele, que para alguns dos nossos clientes de consultoria de investimentos, aqueles que já possuem patrimônio acima de R$1 milhão, eles recebem normalmente relatórios como esses, também mostrando ali a rentabilidade da carteira comparado com os principais índices,
também em forma de tabela, rentabilidades separadas por renda fixa, por renda variável e com um nível detalhado em cada um dos ativos dessa carteira. Ou seja, de forma profissional, a nossa escolha foi por ficar com o Gorilla como consolidador. Agora, é claro que se você for usar a plataforma, o consolidador, somente para a tua carteira de investimentos pessoal, esses riscos de divergência de base de dados, ele é muito menor. E aí o que eu te aconselho é testar. Testa essas plataformas aqui. Eu mesmo usei o Kinvo por muito tempo na minha carteira pessoal. E aí, normalmente, você vai encontrar um que você se sente mais confortável em utilizar. E dito tudo isso, me conta aqui embaixo qual consolidador de carteira você usa. Tem algum desses que você tem experiência? Caso você já tenha passado por algum outro ponto que eu não citei nesse vídeo, comenta aqui embaixo para que a gente comece a disseminar esse tipo de informação aqui no canal. Agora, se você quer a nossa ajuda diretamente para ter mais clareza de como investir melhor a partir do ano 2026, montar uma carteira de investimentos adequada para o teu perfil, que esteja sempre bem gerenciada dentro dos alvos, aí eu te convido a clicar no link aqui embaixo e participar de uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço onde a gente vai usar as nossas ferramentas, a nossa tecnologia, as nossas estratégias de investimentos, principalmente, para entender como é que você está investindo e como é que você poderia estar investindo melhor. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você se inscrever nessa sessão de consultoria gratuita. Vai ser um prazer te ajudar, principalmente nessa virada de ano para 2026. Dito tudo isso, eu te mostrei 4 opções de plataformas aqui. A gente entrou, deu uma olhada em cada uma delas e eu te mostrei qual é que a gente usa aqui dentro do Clube do Valor. Para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem complementar a esse e eu, Felipe Almeida, te espero no próximo conteúdo.